tudo aquilo que precisamos. Amém? Convido os irmãos para abrirem a Bíblia em 2 Crônica 20, para lermos uma porção da palavra do Senhor. 2 Crônicas 20, capítulo 20. Amém? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tomar, que é em En-Gede. 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. 6. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. 11. Eis que nos dão o pago, vindo para nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor: não temais, nem vós assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. 21. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor,
que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabes e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Glória a Deus. Essa palavra Deus me deu hoje à tarde, enquanto eu lia a Bíblia, enquanto eu meditava. Um pouco antes, ou melhor, um pouco depois de eu ler, a irmã Odete me ligou falando que era para eu trazer a palavra. E eu entendi que essa mensagem era para hoje. Porque nós estamos vivendo tempos de muita angústia. Nós vemos pessoas angustiadas com tudo que nós estamos vendo aí afora. Seja nas mídias, seja pelas redes sociais, seja através de comentários entre os irmãos, até mesmo agora, quando nós estávamos no mercado, nós vimos as pessoas nas filas comentando, questionando, ou até dando as suas opiniões, e ninguém sabe o que fazer, né? E Deus me trouxe essa palavra, uma palavra para o tempo de hoje, uma palavra de lições, para entendermos como vamos passar por esse tempo. Um tempo onde não entendemos o que está acontecendo, como a irmã já falou. Um tempo que ninguém viveu até hoje. Um tempo que não esperávamos chegar a ver tão cedo. Um tempo onde as coisas estão acontecendo de maneira tão rápida. Onde a gente vê o amor esfriando. Onde a gente vê as pessoas perdendo a estribeira por tão pouco. Hoje mesmo, quando estávamos chegando aqui, um carro chegou a buzinar porque nós estávamos tentando estacionar. O motorista passou querendo passar por cima da gente, não tinha para onde colocar o carro, ele não podia esperar. Então a gente vê as pessoas, elas estão tão sem paciência, elas estão tão tão ansiosas, tão preocupadas, tão descontentes com tudo que elas estão vendo, que elas querem descontar no seu próximo, querem descontar em alguém, querem descontar em tudo que você vê pela frente. A gente vê famílias aí perdendo a estribeira, né? Pai perdendo a estribeira com o filho perdendo a estribeira com o pai, mãe perdendo a estribeira com o filho, marido e esposa brigando por tão pouca coisa, é traição, é tanta coisa que a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é também, como a irmã falou, tempos de Noé. As pessoas estão esquecendo que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. E aqui, nesse capítulo, a gente consegue encontrar lições valiosíssimas que precisamos aprender desde do rei Josafá. Por quê? Quando ele escutou aquela notícia que vinha uma multidão contra ele, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. Foi o quê? Buscar a presença do Senhor. Foi o quê? Se jogar nos pés da cruz, nos pés do Senhor. Foi fazer o quê? Saber, pedir para Deus o que fazer, como agir, como interceder. Porque nós não sabemos como agir no tempo de hoje. Nós estamos tentando fazer as coisas da forma que a gente acha que é certo, mas será que é dessa forma que Deus quer? Será que é dessa forma que Deus quer que nós façamos as coisas? Será que estamos escutando mesmo a voz de Deus? Ou estamos colocando a nossa vontade porque nós achamos que é o certo e vamos fazer desse jeito?
Josafá, antes de tomar qualquer atitude, ele foi o quê? Na presença de Deus. Ele foi aonde? Aos pés do Senhor, buscar auxílio, buscar uma informação, escutar a voz de Deus, saber da parte do Senhor o que ele tinha que fazer, o que o povo tinha que fazer, como deveriam agir. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Essa é uma lição importantíssima que todos nós precisamos aprender. Buscar o Senhor. Não somente buscar, mas também aprender a escutar. Escutar o que o Senhor tem para nos falar. Porque buscar o Senhor, eu sei que muitas pessoas estão buscando. Muitas têm buscado. Não pararam de buscar. A gente vê as igrejas buscando, a gente vê os pastores buscando, líderes buscando, mas e escutar a voz de Deus? Quantos têm escutado? Quantos têm escutado? Quantas pessoas têm parado para escutar somente a voz de Deus e não a voz do homem ou a voz do inimigo até, falando através do homem? Porque nós não sabemos às vezes identificar a voz de Deus e a voz daqueles que estão ao redor. Por quê? Porque estamos no meio de uma confusão. Nós estamos no meio de um monte de vozes falando. E como que nós vamos escutar a voz de Deus? A palavra de Deus fala o quê? Entra no teu quarto. Entra no teu secreto. Foi assim que Jesus fez quando ele foi para o Getsemane. Ele foi lá, levou os apóstolos, mas quando ele foi falar com o Pai, ele sempre estava o quê? Sozinho. Ele não estava no meio da multidão. Ele não estava com aqueles apóstolos ao seu redor falando, Senhor, o que está acontecendo? O que vamos fazer? Não. Ele sempre falava, vocês me esperam aqui, vocês vão para lá, vocês fazem isso, e ele se retirava para escutar. Só ele e Deus, ou melhor, só ele para falar com o Pai e escutar o que o Pai tinha para falar com ele. Então nós temos que entender, tem horas que precisamos buscar a Deus, mas também temos que nos retirar. Retirar do meio daquele monte de vozes, retirar do meio daquela multidão. Às vezes é o povo de Deus, é o povo de Deus, mas quem garante que aquele povo de Deus naquele momento está escutando a voz de Deus? Os apóstolos todos conheceram Jesus, mas ninguém conseguiu falar uma palavra de consolo para Jesus, quando Jesus falou para eles que ele teria que se entregar. Pedro falou, não, Senhor, eu vou lutar com o Senhor, se preciso for eu vou morrer. Mas não era isso que Pedro tinha que fazer. Naquela hora Pedro só tinha que escutar e aprender algo de Deus, algo da parte de Deus através de Jesus. E nós temos que fazer isso também. Às vezes nós temos que nos calar e escutar. Nós estávamos lá naquele mercado, nós estávamos na fila escutando as pessoas falarem, mas eu falei para a irmã, vamos ficar quieta. Por quê? Porque a gente tem que se calar. Tem horas que a gente tem que se calar, sim. A gente não está perdendo se calando, não. A gente vai estar apenas o quê? Cumprindo o ID do Senhor, mostrando a diferença, fazendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não é querendo bater boca ou querendo provar que A mais B é AB. Ou que A mais B é A mais B. Não, não interessa. O que interessa é Deus. O que interessa é a vontade de Deus. O que interessa é Jesus sendo visto através de nós. É isso que importa. Outra coisa, outra lição que aprendemos aqui. Reconhecer a soberania de Deus. Porque Josafá não foi buscar conselho em ninguém. Não foi nos profetas, não foi nos sacerdotes, foi em Deus. Porque ele sabia que era em Deus. E ele ainda lembrou o Senhor, porque ele fala, Senhor, o Senhor livrou o seu povo do Egito. Então é de ti, Senhor. É de ti que eu vou esperar também. Ele fala o quê? Que o Senhor levou o povo para a terra prometida. Não foi para ser agora morto.
Ele fala que a promessa que ele fez ao amigo Abraão estava também na vida dele. Nós temos que lembrar isso, que Deus faz uma promessa também na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecemos que Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, nós estamos fazendo um compromisso com Deus. Nós estamos fazendo uma aliança com Deus. E estamos reconhecendo a soberania de Deus. E estamos entendendo que Deus, a vontade de Deus, é superior à nossa vontade. Outra lição importante que nós aprendemos aqui nesta noite é lembrar que o que o Senhor já fez. Você lembra o que o Senhor já fez por você? Você lembra das grandes tribulações que você já passou? E Deus livrou você? Assim Josafá fez. Assim Josafá lembrou. O povo também. Deus livrou o povo do Egito, e Deus vai nos livrar. Toda hora ele lembrava o povo. Vamos reconhecer que Deus é soberano, vamos reconhecer que é Deus conosco. E é isso que nós temos que lembrar, que Deus não nos traz para perto dele para depois nos dispensar. Não, Ele nos traz para perto dele para sermos cuidados por Ele. Para recebermos da parte dele aquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas é às vezes a nossa vontade que nós deixamos sobressair que nos faz afastar de novo de Deus. E Josafá lembra o povo todo momento. Reconhecemos que Deus é soberano, que Deus é conosco, que Deus está conosco. É Ele quem vai estar ali na frente. É Ele que não perde o controle. Nós perdemos, mas Ele não. Josafá toda hora lembrava o povo, e nós precisamos trazer isso à nossa memória. Por quê? Porque senão o diabo enche a nossa memória com mentiras tipo, vocês não vão conseguir, vocês perderam, vocês são fracassados, vocês precisam fazer algo. E às vezes não é isso que Deus está querendo de nós. Nós precisamos entender que Deus é soberano em todo tempo. Em todo tempo. Ali havia uma multidão, havia motivos de sobra para aquele povo estar desesperados. Havia motivos de sobra para aquele povo fugir. Mas Josafá manteve firme. Firme em quem? Em Deus. Firme em quem? Naquele que prometeu que estaria à frente, naquele que prometeu que não perde o controle. E é assim que nós temos que estar também, firmes no Senhor, firmes acreditando que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é forte, é Ele que é soberano, é Ele quem dá a última palavra, é Ele que é o Senhor dos exércitos. Não existe nenhuma criatura que pode ser superior ao Criador, e Deus quem criou todas as coisas, é Deus quem nos criou, inclusive os nossos inimigos, Amém? Por isso, amados, nós precisamos entender que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança e não deixar as mentiras de Satanás tomar conta, porque as mentiras dele vêm como seta de dia e de noite. Ele não brinca de ser mal. Ele está ao nosso derredor, a palavra de Deus diz. Deus perguntou a Satanás, de onde você vem? Ele fala de rodear o mundo, porque ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha, um momento que você deixa o medo tomar conta, para ele começar a lançar mais setas, e aquilo vai crescer, aquilo vai tomar conta de você, e de repente você não consegue mais ver uma solução, você começa a achar que a solução é você tirar a sua vida, você começa a achar que a solução é matar o seu vizinho, que é contra aquilo que você acredita, você começa a achar que você precisa fazer algo com as suas próprias mãos, e Deus fala que não, é Ele quem não perdeu o controle, é Ele quem está conosco à nossa frente, lutando as nossas lutas. O exército do inimigo pode ser numeroso, mas Deus é maior. Deus é maior que todos os exércitos.
Todos os exércitos, não existe nenhuma arma, nenhuma bomba que possa destruir o nosso Deus. Porque se o homem criou, Deus deu a sabedoria para ele criar, mas não era para ele fazer com essa intenção. Deus deu a sabedoria para o homem desenvolver as coisas para o bem, mas o homem, ele tende a fazer o mal. Como Paulo já disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu quero, eu faço. Assim somos nós. Nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos. Por isso nós temos que nos diminuir em todo o tempo, para que o Senhor cresça em nós, em todo o tempo. Outra lição que nós aprendemos: não ter medo e nem desanimar. Davi é um exemplo. Ele era o menor da casa dele. Samuel, quando foi ungir Davi, Deus falou o quê para Samuel? Não olhe para a aparência externa, porque eu olho o interior, ou seja, o coração. Samuel, quando ele viu os irmãos de Davi e viu aquelas grandes estaturas, viu a beleza daqueles homens formosos, como a Bíblia relata, ele acreditava que era um deles. E Deus vai falando, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência do homem. Deus olha o coração do homem. Deus olha o interior do homem. O coração do homem é aquilo que nos faz refletir se nós estamos diante do Senhor buscando a vontade dEle, ou se estamos com medo das coisas e tentando fazer da nossa forma. E ali Josafá ensina não ter medo e nem desanimar. Por quê? Ele começa falando que ele ficou temeroso, que ele sentiu medo quando as pessoas vieram falar, mas ele não ficou olhando para o medo. Ele não ficou fazendo aquele medo crescer dentro dele, não deixou o medo crescer. Ele foi buscar a força do Senhor. Ele foi buscar no Senhor. Assim como Deus falou para Josué, que era para ele não ter medo. Não temas, eu sou contigo. Seja forte e corajoso. Deus está falando hoje para nós. Não temas, eu sou com cada um de vocês. Seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo todos os dias. Esta é uma promessa de Deus. Está conosco todos os dias até o fim. E sabe quando é o fim? Você sabe quando é o fim? Eu não sei quando é o fim. Eu acho que ninguém sabe quando vai ser o fim. A única certeza que nós temos é que esse fim provavelmente vai ser com a vinda de Cristo. Ou, se não vier antes, né, com o nosso arrebatamento, ou ainda, né, quando não estivermos mais aqui, quando Deus nos recolher. Mas a gente não sabe porque Deus não falou quando é esse fim. Mas Ele prometeu que até o fim, se até o fim a gente tem que acreditar. A gente não sabe como que vai ser esse fim, nem quando vai ser esse fim, mas nós temos que acreditar. Nós temos que confiar no Senhor, porque é Ele quem nos criou, é Ele quem determinou todas as coisas, é Ele quem nos fez, e Ele nos fez para a glória dEle. Não fez para nós ficarmos com medo das coisas desse mundo, não fez para nós ficarmos olhando para os gigantes que tentam contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a nossa sociedade, contra a nossa igreja, contra os nossos entes queridos. Não, Deus nos fez para glorificarmos o nome dEle, para estarmos assentados um dia junto com Ele lá no reino dEle, junto com Ele, junto com os outros irmãos. Uma outra lição que nós devemos aprender: não importa a situação, nós temos que cantar louvores. Nós temos que cantar louvores ao Senhor. E isso é muito lindo, porque ele fala, no capítulo 20, no versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos que cantar ao Senhor. Aquele povo, eles foram temerosos,
Mas eles foram cantando. Ou seja, não vamos cantar louvores para o Senhor quando a guerra já ganhou. Não vamos cantar louvores somente quando conseguimos alcançar a nossa vitória. Não vamos cantar louvores somente quando nós estamos felizes. Não, é em todo tempo. É na guerra? Cante louvor. É na vitória? Cante louvor. Você está com medo? Cante louvor. Você tem uma luta para vencer? Cante louvor. É em todo tempo que nós vamos cantar louvor, sabe por quê? O louvor é uma expressão de adoração ao Senhor. E quando nós expressamos a adoração do Senhor, Ele está ali presente conosco. Ele está ali para receber a nossa adoração. Ele está ali para receber aquilo que nós temos que entregar de melhor. E é em todo tempo. Não é somente nos momentos bons, não é somente em festas, não é somente na alegria, não é somente como Davi, como as pessoas falam que Davi louvou quando ele vencia, mas é também quando estamos tristes, quando estamos abatidos, quando estamos lutando, quando estamos no meio da guerra, quando estamos vencendo a guerra. É em todo tempo, porque quando nós estamos louvando, a nossa alma parece que se desprende desse mundo. Pelo menos eu me sinto assim na igreja quando eu estou louvando. Parece que tudo que está ao meu redor fica para trás. Fica para trás. E eu estou ali, somente eu e Deus na presença dEle. Somente eu e deles. Imagine se lá tinha uma multidão de pessoas louvando ao Senhor. Imagine como que não estava o coração de Deus ali naquela hora, recebendo aquela adoração. E isso porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiver reunido, no nome dele ali ele está presente. Então a adoração traz a presença de Deus para perto de nós. Algo que nós precisamos em todo tempo, tê-lo conosco. Toda vez que eu estou triste em casa, eu louvo ao Senhor. Toda vez que eu estou angustiada em casa, eu louvo ao Senhor. Toda vez que eu não tenho condições de orar ao Senhor, porque o meu coração está abatido, não tenho palavras, eu louvo ao Senhor. Porque o louvor agrada ao Senhor. O louvor, ele agrada o nosso Deus. E aqui está escrito na palavra de Deus que o que aconteceu depois? Olha lá. No 22, tendo eles começado a cantar, a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas, foi o Senhor que colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, eles começaram a entrar em confusão entre eles. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Aquele povo que estava com Josafá não precisou fazer nada, e Deus falou, vocês só vão ficar de pé olhando. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Ou seja, entre eles se destruíram. Aquele povo não precisou levantar uma arma, não precisou derramar uma gota de sangue. Entre aqueles inimigos, eles mesmos se destruíram. Eles mesmos se destruíram. Você está com a sua alma angustiada, abatida? Louve ao Senhor. Ore, busque a Deus. Lembre em todo tempo. Lembre que Deus é com você. Lembre que Ele diz para você ser forte e corajoso. Lembre que Ele está à frente, lutando as nossas lutas. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas não esqueça de uma coisa. Para isso, você também precisa estar fazendo um concerto com Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus escuta a oração de um justo. O justo é aquele que é justificado pelo sangue de Cristo. É justificado pelo sangue de Cristo. Como assim?
Você pode estar perguntando, como assim, justificado pelo sangue de Cristo? Ou seja, é aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, que foi um sacrifício de sangue, por isso que nós somos justificados. Quando você entende que aquele sacrifício foi por você, e você se arrepende por tudo aquilo que você fez, e você sabe que não agradou a Deus, você está reconhecendo que Jesus Cristo não morreu em vão. Você está reconhecendo que aquele sacrifício foi por você, e você está novamente fazendo uma aliança com o Senhor. Por isso, se você está afastado de Deus, ou ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entrega a sua vida. Entrega a sua vida hoje para você poder ser justificado por Cristo e a sua oração subir ao trono de Deus. Amém? Eu quero chamar a irmã Ana Francisca para fazer essa oração por você, meu irmão. Para você fazer essa reconciliação, se você está afastado, se você precisa fazer um concerto com Deus, ou ainda se você não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer fazer uma aliança com Ele nesta noite, uma aliança no altar do Senhor, para que as suas orações subam como aroma suave, então faça essa oração com a irmã Ana. Amém? Irmã Ana? Aleluia. Palavras de vitória, né? Teve luta? Teve. Josafá teve luta? Teve. Mas a luta dele foi interna. Porque quem ganhou a guerra por ele foi a humildade dele. Foi o reconhecer que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que Deus estava naquela peleja. Tanto que no final diz assim, quando Josafá olhou para o alto do monte, ele só viu corpos dos inimigos, né? Então esse é o nosso Deus que luta por nós, que peleja por nós, que deu a vida, deu o filho dele para morrer por nossos pecados. Olha que bênção, né? A confiança que Josafá teve em Deus, ele se dobrou, ele se inclinou diante de Deus, ele foi clamar para Deus, ele não clamou para o homem, ele foi direto para Deus, e é assim que nós devemos fazer, é assim todos os dias. Você está em luta contra a sua família ou contra você mesmo interiormente. Nós temos lutas. Será que vai acontecer? Não vai acontecer? Entrega para Deus. Josafá entregou para Deus. E Deus é que dá a vitória. A vitória só vem quando nós nos humilhamos diante de Deus. Porque Ele conhece tudo e todos. Né? Esse Deus é tremendo, gente. Faça um concerto com Deus. Fala indo para Ele neste momento. Senhor nosso Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo aquilo que Tu fizeste por Josafá, ouvindo que Tu fizeste por Davi e tantos outros, Senhor, para Jeremias, para Josué, para Caleb, para Moisés, para Abraão. É muita vitória, é só vitória, gente. Porque o nosso Deus é Deus de vitória. Ele não é Deus de derrota. Então fala com Ele. Fala que Ele te ouve. Ele diz que Ele não está surdo para não ouvir. Ele não está morto. Jesus está vivo. Jesus não está mais numa cruz, não. Ele ressuscitou.
Ele é o único que está lá ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo pelos seus filhos, por aquele que o busca de todo o coração. E quando você se humilha diante desse Deus, Ele exalta você diante dos seus inimigos. Olha como é maravilhoso. Assim Deus fez com Josafá. Foi com Josafá, com tantos outros. Assim Ele é conosco. Quando nós achamos que não tem mais saída, Deus é a saída. Deus é a saída. Então entregue sua vida para esse Deus. Reconhece, porque a palavra de Deus está escrita que todos são criatura de Deus, mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida, o próprio Jesus diz que ali nós nos tornamos filhos de Deus e somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus do reino de Deus. Aí nós passamos a ser filhos. Antes disso, se você não faz essa oração de entrega de sua vida para Jesus, você continua sendo uma criatura de Deus, criado por Deus, porque tudo foi criado por Deus. Mas a partir do momento que você reconhece o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, como seu único Senhor e suficiente Salvador, você deixará de ser criatura para se tornar filho de Deus. Olha que privilégio! E é tão simples, tão maravilhoso você saber que você é filho de Deus. Você deixou de ser criatura somente para se tornar filho. Entregue. Deus, eu entrego minha alma ao Senhor. Toma conta de mim, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, para que um dia, Senhor, nós possamos ver frente a frente e você dizer para mim, Jesus, entra pela porta, porque tu és meu filho amado. Oh, Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Eu sou pecador, Senhor, mas perdoa meus pecados, meu Pai. E me escreve o meu nome, Senhor, nesse livro da vida, Senhor, que quando eu estiver frente a frente contigo, o Senhor me receber aí na glória e fazer parte, Senhor, do teu reino, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para a irmã Odete, que vai dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Senhor, nós entregamos essa segunda-feira nas tuas mãos. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu e também para aqueles que receberam a mensagem de Cristo, a palavra do Senhor, que ela seja o alimento para a nossa alma e para o Espírito. E que as doces consolações e o Santo Espírito do Senhor esteja conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus até segunda-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir.
Tenham todos uma boa noite. Fico com a paz de Cristo. Amém.